Quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora e abri-la comigo em Mateus capítulo 4, versículos de 18 até o 22. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus com bastante reverência, amor e fé. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor dê a cada um de nós luz, sabedoria, discernimento pela presença do seu Espírito para compreendermos. E ao compreendermos, colocar as mensagens em prática em nossa vida diária. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi aberta, foi lida, será explanada e também aplicada, segundo o entendimento desse pregador, mediante o texto revelado. Que o Senhor possa aplicar a Tua mensagem essencial ao nosso coração e fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, para colocar os Teus ensinamentos em práticas, e assim cresceremos e estaremos aptos para sermos pescados pelo Senhor quando Jesus voltar a essa terra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Chamado para pescar homens, pescadores de homens. O relato que nós acabamos de ler, ele é muito claro e autoexplicativo. E, ao mesmo tempo, ele é um relato que, por si mesmo, já demanda ao leitor, já oferece ao leitor um título. E esse título não poderia ser Pescadores de Homens. Se você vê do versículo 18 até o versículo 19, você vai ver isto muito claramente, não é? Jesus caminhava na areia da praia do mar da Galileia, que na verdade não era bem um mar, mas um grande lago. Ele caminhava ali, e ele avistou dois de seus discípulos. Isto mesmo, eles já eram discípulos de Jesus, mas não em período integral. Eles seguiam o profeta João Batista, conheceram Jesus a partir do seu batismo no Rio Jordão e a partir dos seus primeiros passos dados na região da Judéia, ficaram impressionados, impactados, foram tocados e então entenderam que ele era o Messias prometido. E agora eles recebem de Jesus este chamado: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Esses dois foram Simão Pedro e André, que eram irmãos. Mais adiante, Jesus encontra mais dois de seus discípulos e os convoca também. Eram eles Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Muito bem, então esse relato, especialmente o versículo 18 e 19, ele já nos oferece um título muito claramente: chamados para pescar homens. Jesus não chamou homens simplesmente para serem seus seguidores, mas chamou para serem seus seguidores e, a partir de então, pescadores de homens. O sentido é exatamente esse.
é o chamado para segui-lo, e a partir dessa união com Cristo, dessa comunhão espiritual com Cristo, então resulta na pescaria de homens para o reino de Deus. Muito bem, estabelecido o nosso título a partir desse relato e dessa verdade aqui apresentada, gostaria de começar a introduzir efetivamente a nossa mensagem. Quando se fala do chamado de Deus aos homens e mulheres, aos seres humanos, se pensa em dois grandes chamados bíblicos, isto mesmo. O chamado a partir da criação e o chamado a partir da redenção. Coloque esses dois atos divinos aí na sua mente e no seu coração. O chamado de Deus aos seres humanos, eles ocorrem nesses dois âmbitos, criação e redenção. Quando se pensa na criação, Deus ele nos trouxe à existência a partir da sua fala, a partir da sua palavra, para sermos a sua imagem e a sua semelhança, seus representantes aqui nessa terra. Esse foi o primeiro chamado, a partir da palavra, a partir da fala divina. Ele nos chama, ele nos gera, através da criação, para sermos seus representantes aqui neste mundo criado por ele. A partir de então, ele nos chama para sermos trabalhadores nessa criação. Isto mesmo, ele não nos coloca aqui nesta criação para sermos ociosos, não. Ele nos chama para sermos homens e mulheres ativos na sua obra criada. Isso está muito bem expresso na vida de Adão e também na vida de Eva, sua mulher. Eles trabalhavam ali no Jardim do Éden e passaram a trabalhar também depois que saíram do Jardim do Éden com a natureza pecaminosa pela desobediência que então tiveram ou passaram ali no Éden. Deus também nos chama, a partir da criação, para sermos homens e mulheres procriadores, isto mesmo. Então observem bem, ele nos chama para sermos seus representantes, nos chama para realizarmos tarefas na sua criação, ele nos chama também para uma união marido e mulher, a fim de haver a procriação e o enchimento, o preenchimento da terra, de mais filhos e filhas de Deus, para representá-lo aqui. Tá? Então, observem bem que você tem no aspecto da criação o chamado, que também é considerado o chamado natural, mas envolvido no espiritual, porque nós não surgimos do nada ou do acaso. Foi exatamente o nosso Deus Criador poderoso que nos trouxe à existência. Então, existe o aspecto espiritual envolvido nesse chamado natural. Tá? Somos chamados ao casamento, à procriação, ao enchimento da terra de mais filhos e filhas de Deus. Mas Deus também nos chamou para mantermos comunhão espiritual com Ele. De que maneira Ele fez isso? Está escrito nos profetas e no Novo Testamento também, que Ele imprimiu, que Ele colocou dentro do nosso coração a sua sagrada e eterna lei. Dessa maneira, nós somos levados automaticamente, isso está dentro de cada um de nós, isso é intrínseco à nossa natureza, como filhos de Deus, nós somos levados para entretermos, mantermos essa comunhão espiritual com o Criador. Isso ninguém pode tirar. Mesmo que muitos inventem filosofias e outros modos de vida, isso é nato, dado por Deus à natureza do homem. Existe também o chamado a partir da redenção.
A partir da redenção, nós temos na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus chamando os seus filhos para servirem a Cristo em seu reino da graça e em seu reino da glória, a partir da chegada de Cristo a essa terra. Mas vamos entender. O Antigo Testamento, como temos visto aqui sábado após sábado, ele profetizou a primeira vinda de Cristo à terra. Os profetas falaram disso abundantemente, exaustivamente, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando o texto sagrado promete que o menino nasceria e pisaria a cabeça da serpente, diabo, Satanás, e o esmagaria. Então, ali você tem a primeira profecia messiânica, e a partir de então, os profetas posteriores a Moisés constroem, iluminadamente por Deus, profecias messiânicas da primeira vinda de Cristo à terra. Isso explode de maneira assombrosamente nas profecias de Isaías, que é considerado o profeta messiânico, quando profetiza o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte dele na cruz, ressurreição, ascensão, ministério no santuário celestial, segunda vinda, juízo final, novo céu, nova terra. Isaías é constantemente citado por Mateus no seu evangelho. É também citado por Cristo em seus discursos. Então nós temos o chamado de Deus aos seres humanos à redenção. Redenção esta dada, oferecida por Cristo. Esse Cristo que foi profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento ele está encarnado. Ele é uma realidade visível, palpável. Ele está no meio de nós. E vimos esta realidade em Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e um pedaço do capítulo 4. Jesus, ele nasce como filho de Davi, portanto, filho do homem. Ele nasce como filho de Deus, porque foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os magos vindos do Oriente contemplam o rei recém-nascido. Este rei, ele cresce, ele se desenvolve, com seus 30 anos de idade, ele vai ao Jordão, onde João Batista, seu primo, está batizando as pessoas arrependidas. Ali, uma multidão podem contemplar a cena desse Cristo iluminado, sendo batizado, recebendo o Espírito de Deus sobre ele, ouvindo a voz de Deus, ecoando, dizendo: este é meu filho, em quem me comprazo. Esse Cristo, ele foi confrontado pelo poder das trevas, pelo poder do diabo no deserto durante 40 dias, e ali ele foi contemplado por demônios e por anjos de Deus. A cena foi realmente assombrosa, mas ele venceu as 3 tentações, voltou para a Judéia e deu seus primeiros passos ministeriais, atraindo pessoas. Multidões passaram a segui-lo. Dentre esta multidão estavam esses 4 discípulos que nós lemos aqui: Pedro e André, Tiago e João. Meus queridos amigos e amigas, esse Cristo, ele caminhou por 3 anos e meio, pregando e ensinando o Evangelho do Reino de Deus, curando toda sorte de enfermidades, realizando sinais, prodígios e maravilhas, expulsando demônios, libertando e curando aqueles que estavam enfermos, ressuscitando pessoas, e tudo isto evidenciava para os seus seguidores de que ele era de fato o Messias de Deus, o prometido de Deus para salvar os seres humanos. E então ele vai à cruz, depois à sepultura, depois ele ressuscita,
vai aos céus e de lá envia aos seus 12 discípulos apóstolos o Espírito Santo de Deus, que continua a obra ministerial de Jesus, chamando pecadores ao arrependimento para se tornarem também pescadores de homens. Temos o chamado a partir da redenção. Redenção esta pela presença física de Jesus neste planeta, pela morte de Jesus na cruz, pela ressurreição, pela ascensão e pelo seu ministério de intercessão no céu e pela atuação do Espírito Santo de Deus. Todos somos chamados por Deus mediante a história da salvação de Jesus Cristo. Lembrando vocês que Jesus disse que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele atrairia todas as pessoas a ele. E isto realmente acontece todo dia, o tempo todo, em todos os lugares deste mundo. Agora, eu quero me deter nesta segunda parte, na questão do chamado específico. Porque você tem a grande multidão que segue a Cristo, porque foi atraída, essa multidão que segue a Cristo foi atraída por ele, de alguma maneira. Ele usou pessoas, situações e outras questões para que essas pessoas pudessem segui-lo como seus discípulos e discípulas, mas dentre a grande messe de redimidos, ele chama de maneira pontual e específica um grupo para serem os seus primeiros pescadores de homens, que a Bíblia vai dizer apóstolos, os que são chamados e enviados para realizar a mesma obra que Jesus realizou. Esse texto do verso 18 até o verso 22 nos oferece exatamente esta questão do chamado pontual, do chamado específico. E eu gostaria de chamar a sua atenção novamente a esse relato aqui. O primeiro ponto que eu quero destacar está no versículo de número 18 e 19. Esse chamado específico, ele tem como ponto de partida a iniciativa divina. Não é a iniciativa humana. Nesse aspecto, ninguém se auto-chama, ninguém se coloca à disposição sem a atração provocada e produzida por Cristo. Então observe comigo o verso 18 e o verso 19, e isso vai ficar muito bem claro. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, olha a iniciativa, ele está caminhando. Ele está caminhando para onde e por quê? Há um propósito bem definido aqui. E estudiosos acreditam que a soberania de Deus está visível nesse ponto aqui. Jesus, ele não fazia nada, absolutamente nada, sem um propósito. Ele não estava caminhando na areia da praia para folgar, para divertir-se. Nada contra aqueles que vão à praia, ou algum outro lazer, ou algum parque, ou alguma diversão. Não estou me referindo a isso. Mas Jesus, ele estava caminhando aqui com um propósito muito bem definido. E esse propósito aqui, o desejado de todas as nações, nos diz que ele estava para organizar um grupo de homens que seriam os primeiros súditos do seu reino e que conduziriam o seu reino da graça depois que ele se ausentasse e ascendesse ao reino dos céus. Alguém deveria comandar o reino nessa terra.
Então, ele se preocupa com esse aspecto pós-cruz, pós-morte. Por isso que ele caminha aqui. E esse caminhar aqui é produto de uma noite de oração, de vigília, de jejum. Ele estava em comunhão com Deus antes desses passos para o chamado dos seus primeiros discípulos que se tornariam apóstolos de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção, meu amigo e minha amiga, para um ponto que é muito importante na investigação da palavra de Deus e na exposição da palavra de Deus. Atenção, nada, absolutamente nada, que está relatado na Bíblia, está relatado aleatoriamente, sem propósito, sem sentido. Não. Cada palavra, cada frase, cada sentença, cada versículo, cada capítulo, tudo está debaixo do propósito soberano de Deus. Há uma ideia intencional de Deus ali. E somente a comunhão com Deus e a meditação intensa e demorada, vagarosamente, da palavra na Escritura, é que vai te dar essa luz, essa condição mental e espiritual para pegar as nuances, as noções, as profundidades do texto sagrado. E graças a Deus, e glórias a Deus, que revelou ao seu povo remanescente o espírito de profecia, que nos ajuda a mergulhar mais intensamente na questão do texto sagrado de Deus. Caminhando Jesus. Olha que cena linda. Você consegue ver? Jesus caminhando passo a passo, na areia da praia do mar da Galileia, olhando um, olhando o outro, barcos aqui, barcos acolá, cidades costeiras aqui, cidades costeiras ali, e ele está atento com seus olhos, ele quer homens para continuar a sua obra de pescadores de homens. Daqui a pouco diz o texto que ele olha para dois, bateu os olhos e entendeu: esses dois serão meus discípulos, meus apóstolos. Veja comigo então versos 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu, preste atenção nesta palavrinha, ele viu, ele olha as pessoas, ele está ávido, ele quer encontrar homens para a sua obra. Então ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então a iniciativa, meu amigo, é divina, nunca humana. Tá? Nas questões ligadas ao reino de Deus, ele toma a iniciativa. E ele toma a iniciativa para chamar não apenas homens ao ministério, mas também à salvação. Esse é um ponto, essa é uma tarefa unicamente de Deus. Por isso, podemos concluir o seguinte: que ninguém entrará no céu por si mesmo, por suas obras realizadas, por seu jeito de ser, de viver. Não, é porque Deus chamou para o seu reino. É assim que funciona na questão do reino de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Ele teve iniciativa no ato da criação e iniciativa no ato da redenção. E não teria iniciativa no ato de chamar homens e mulheres criados por ele para o seu reino eterno de glória? Claro que sim. Onde entra então a vontade humana? No aspecto da aceitação. Eu aceito o chamado de Deus, sigo o caminho de Deus, em arrependimento, como pregou os profetas, João Batista, Cristo e os apóstolos. E nessa caminhada de arrependimento, eu já estou no reino de Deus. Em breve, viverei
fisicamente no reino da glória de Deus. O segundo ponto do chamado específico de Jesus aos seus discípulos para a obra apostólica é que ele soberanamente dá uma ordem. Ele não diz assim, olha, se você quiser. Não, ele já chega e dá a ordem, segue-me. É assim mesmo. Segue-me, venham após mim. Ou seja, quando eu passar por vocês, sigam-me, venham depois de mim, caminhem o mesmo caminho que eu estou caminhando. Então você tem aqui um mandamento, é um imperativo. Assim como ele disse, ide. Ele não disse, se vocês quiserem, vão pregar o evangelho. Ele deu uma ordem enfática. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer vai ser condenado. Então, é a mesma questão aqui do segue-me. Segue-me, vinde após mim. Então, você tem aqui uma ordem. Quando Deus chamar você, meu amigo, lembre-se, é um mandamento. E a rejeição é transgressão desse mandamento. E o produto dessa transgressão, o fruto dessa transgressão, dessa negação, as consequências são exatamente a perdição, caso haja a manutenção nessa rejeição. Caso a pessoa continue a rejeitar o chamado de Deus, a consequência natural é a perdição. Não tem outra consequência. O mandamento é estabelecido, a ordem é dada, seguem-me. Isso está no versículo 19 de maneira bem clara e pontual. Veja lá o verso 19. Disse-lhes, vinde após mim. Vinde, e eu farei de vocês pescadores de homens. O terceiro aspecto do chamado específico de Cristo aos seus discípulos é que ele objetiva a multiplicação dos súditos do reino. Ele não está pensando em um reino apenas com 4 discípulos, como temos aqui no relato, ou com 12, como vamos ter no relato do capítulo 10. Vamos chegar lá no capítulo 10. Lá nós temos 12 apóstolos. Então ele não tem na cabeça um reino constituído apenas de 12 homens. Não. O que está na cabeça de Jesus é um reino repleto de homens e mulheres, multidões de peixes. Então aqui você tem esse terceiro aspecto do chamado, a multiplicação. Ele quer que o seu reino seja preenchido de homens e mulheres, criados por ele, remidos por ele, a sua imagem plena e a sua semelhança plena. Veja comigo esse ponto no verso 19, novamente, agora debaixo da frase, pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu quero muitos homens, no sentido genérico, eu quero muitos seres humanos no meu reino. Então eu vou preparar vocês para vocês trazerem multidões de peixes para o meu reino. Por isso que eu sempre digo que o pregador do Evangelho de Deus não pode jamais se conformar com uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, entregando a vida a ele. Ele deve ser um eterno inconformado. O pregador da palavra de Deus precisa ser um eterno inconformado. Ele sempre pensa no muito, na multidão, na multiplicação. Isso não é pecado, isso não é errado. É errado você pensar e agir dessa maneira, descontroladamente, sem a qualidade bíblica exigida,
sem a responsabilidade bíblica exigida. E nesse aspecto da irresponsabilidade, infelizmente, existem muitos pregadores mundo afora, que realizam a obra de Deus relaxadamente, inadequadamente, para a sua vanglória, para a sua exaltação. Aí há uma reprovação severa de Deus, e tal pessoa corre sério risco de não apenas manchar a obra de Deus, mas de perder o próprio reino de Deus, porque já perdeu a noção da realidade, da essência do que seja o reino de Deus. Mas Jesus tinha isso na cabeça, ele quer atrair todo mundo a ele. E ele quer que os seus pregadores também tenham isso na cabeça. Ele quer sempre multidão. Quando você olha o Novo Testamento, você vê esse aspecto. O livro de Atos, por exemplo. Pedro, o primeiro a ser pescado aqui por Jesus, ele prega e ele atrai uma multidão, que o livro de Atos, no capítulo 2, vai dizer de quase 3.000 pessoas. E isso vai se multiplicando assim, a dízima periódica, é um negócio realmente de tirar o fôlego de todo mundo. A igreja do livro de Atos é uma igreja que se multiplica assim, constantemente. E o livro do Apocalipse, quando apresenta o cântico dos salvos, lá no capítulo de número 7, no capítulo de número 19, você vê sempre uma multidão de pessoas cantando no reino de Deus. Esse é o terceiro aspecto, o aspecto da multiplicação. Ele chama pregadores, pescadores, para a multiplicação dos seus súditos. O quarto aspecto do chamado específico de Cristo é a obediência imediata. Isso mesmo. Ele chama e ele exige que o chamado, a pessoa chamada, obedeça a esse mandamento imediatamente. Para Cristo não ter esse negócio, espere um pouco. Não. Quando ele chama, é naquela hora. Deixe tudo e siga-me. Deixe o barco, deixe a pescaria, deixe o sonho dessa terra, deixe de lado. Deixe a família, veja, não abandone a família. Não é abandono da família. Eles aqui deixaram a família, mas não abandonaram a família. Ou seja, eles não ficaram amarrados e presos debaixo da tenda do seu papai e da sua mamãe. Não, eles deixaram o papai, a mamãe, toda a estrutura familiar e social e seguiram com a mão no bolso apenas. Deixou tudo, absolutamente tudo. Agora atenção, porque eles faziam parte de uma sociedade, eles tinham uma empresa, e quem gerenciava essa empresa era o tal do Zebedeu. E Pedro, Tiago, João, André trabalhavam para ele na pescaria, que era um trabalho muito digno na época, muito procurado, muito executado. A pecuária era tida como a atividade comercial, econômica, de altíssimo nível e grau. Hoje, por exemplo, tudo está voltado à questão da tecnologia, não é? Da computação. Na época, a pescaria era em altíssimo nível e grau. Mas Jesus chama para que eles abandonem tudo e possam segui-lo. Então esse é o quarto aspecto. Ele exige, quando chama, uma obediência imediata. Quero mostrar isso para você no versículo 20, 21 e 22. Então, eles deixaram imediatamente, olha a palavrinha aí, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai,
consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, observe bem, no mesmo instante, imediatamente, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Papai, tchau. Abraçou os amigos e seguiram as pegadas do mestre da Galileia. 4 aspectos do chamado específico de Jesus para os seus discípulos se tornarem futuramente apóstolos, ministros da palavra de Deus e do povo de Deus. O primeiro, a iniciativa é de Jesus. Depois ele dá uma ordem, é um mandamento. Depois ele revela seu objetivo, a multiplicação dos seus filhos. E por último, ele exige obediência imediata. Deixem tudo, abandonem tudo e sigam-me. Quando você olha os grandes homens da história pós-igreja cristã primitiva, você vê também isto aí. Homens que, sendo chamados por Deus, deixaram tudo, deixaram a medicina e seguiram a Cristo como pregadores, pastores, conferencistas, líderes espirituais. Deixaram a advocacia, deixaram, enfim, o mundo da política, o mundo do professorado, enfim, e passaram a ser homens de Deus, mulheres de Deus. Agora, esses 4 aspectos do chamado específico de Cristo, atenção, eles, de alguma maneira, eles são vistos no chamado que Cristo faz a todos os seres humanos. Isto mesmo. Esses 4 aspectos podem ser observados no chamado que ele faz a todos os seres humanos. Os mais simples, os de maiores posições. Veja bem, ninguém recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador e desce as águas do batismo e se torna membro do reino de Deus. Ninguém, por si só. Não. O homem por si só, o ser humano por si só, ele não tem essa capacidade. Se Jesus não vier a ele de alguma maneira e revelar a ele de alguma maneira a sua redenção, ele não é atraído à redenção. Aqui tem o aspecto da graça de Cristo. É a graça de Cristo que invade o coração dessa pessoa e desperta essa pessoa para a realidade da salvação de Deus. Então, a iniciativa do chamado para qualquer cidadão é de Deus. Ali está a ordem: venha, siga-me, deixe o pecado, deixe a transgressão, siga-me, faça a minha vontade, porque eu quero que o meu reino seja preenchido, eu quero multidões de pessoas. Não deixe para depois, abrace agora, é imediatamente. Quando ele chama o cidadão, ele quer exatamente para aquela hora, não é para depois. Infelizmente existem aqueles que deixam para depois. Certa ocasião, fazendo uma série de pregações evangelísticas na cidade de São Roque, encontrei uma senhora que frequentava a igreja há mais de 30, para ser preciso, 31 anos ela frequentava. Ela gostava e tudo. Aí um dia eu cheguei para ela, conversei com ela, sabendo que ela não tinha se entregado ainda a Jesus, e fiz o chamado para ela. E ela aceitou e disse para mim o seguinte: pastor, tudo o que eu estava esperando era o convite. E então abraçou e foi batizada naquela série de conferências evangelísticas.
Mas por que eu trouxe essa história real para vocês? Para dizer que existem aqueles que frequentam a casa de Deus, ouvem a palavra de Deus, recebe de Deus, dia após dia, porções da graça de Deus, mas vai relutando, deixando para depois, abafando a voz de Deus. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, no caso, 31 anos. E ela depois disse para mim, não sei se foi uma desculpa, estava esperando que alguém pudesse me chamar. Ela estava sendo chamada há muitos e muitos anos. Meus queridos amigos, caminhando então para o final, gostaria de apresentar a vocês, a partir da realidade da vida desses 4 pescadores pescados por Cristo para se tornarem pescadores de homens, gostaria então de apresentar para vocês, a partir dessa realidade, aquilo que é necessário para que os pescadores de homens possam, de fato, pescar homens. É quase que consenso entre os entendidos da obra evangelizadora de Deus que todas as características de um pescador de homens encontram-se na realidade da vida de um pescador de peixes. Deu para entender isso? É quase que consenso entre os entendidos da obra evangelística que as virtudes, as qualidades dos pescadores de homens, dos evangelizadores, dos ganhadores de almas, as qualidades deles encontram-se embrionariamente na realidade dos pescadores de peixes, lá, que estão lá nos lagos, nos mares, nos rios. Então, eu quero, nessa última parte, mostrar para vocês 6 qualidades observadas nos pescadores de peixes que precisam existir na vida dos pescadores de homens. Tá bem? Pegue comigo, então, a primeira qualidade, paciência. O pescador de peixe precisa ter muita paciência. Eu gosto de pescar, não sou um pescador de peixe assim, né, profissional e tal, mas eu gosto de pescar. De vez em quando eu vou em alto mar. Nós temos um grupo aí de colegas pastores e outros irmãos de igreja que aluga, ano após ano, um barquinho e vai para o meio do mar, com rede, com vara, e vamos pescar. Claro que eu pego uns peixezinhos aqui e outros lá, né? Mas tem aqueles que pescam muito mais. E faço isso há muito tempo, há muitos anos. Eu gosto de fazer isso. E eu posso testemunhar para vocês aqui que pescar peixe, seja num lago, no rio ou no mar, exige muita paciência mesmo. Você tem que ficar sentadinho lá, esperando quando o peixe vai fisgar a sua isca. Às vezes acontece rapidamente, às vezes demora horas, às vezes demora a metade de um dia para você pegar um peixe. Isso mesmo. Paciência. O pregador, evangelizador, o pescador de homens precisa ter paciência. Meu amigo evangelizador, atenção, você que gosta de levar a palavra de Deus aos perdidos, tenha paciência. Não seja, não seja afoito, não, você vai assustar o peixe. Não seja muito ansioso. Tenha paciência, calma. Tá? Essa é uma virtude muito importante, uma qualidade. Uma segunda, perseverança. O pescador precisa ser perseverante, no sentido de
não desanimar. Se for necessário, volte depois. E depois. E depois também. O pescador de homens deve aprender a nunca desanimar, jamais, de uma alma sequer, seja ela rica ou pobre. E há várias maneiras de você manter a perseverança na conquista da alma. Seja visitando, dando instruções bíblicas, ou seja orando intensamente por ela, ou usando outras estratégias. Mas não abandone a alma perdida. Se ela existe, existe ainda oportunidade de salvação. Tá? Grave bem isto. Se ela existe, se ela está viva, ainda existe para ela oportunidade de salvação. O que você pode fazer é passar a bola para outro evangelizador, mas esta alma não pode jamais ser abandonada. Perseverança. O bom pregador ou professor bíblico não deve desmoronar-se, esmorecer-se, quando ele percebe alguma recusa, alguma tempestade, alguma coisa. Não. Ele tem que perseverar. Terceira virtude ou qualidade do pescador de homens, encontrada na vida do pescador de peixe: coragem. Isso mesmo. O pescador de homens tem que ter coragem, tem que ser bravo, forte. Não pode ser uma pessoa fraca, débil. Não. Ele precisa entender que ele vai enfrentar um grande mar, tempestades, frio, vento. Tem que acordar cedo, às vezes madrugar, para pescar a alma. Eu tenho muitas histórias que poderia contar, mas não vou fazê-lo. Quero que a própria palavra de Deus possa falar ao seu coração o tempo todo aqui. Coragem, meu amigo, muita coragem. Coragem, bravura. Eu fico imaginando o Cristo, o maior pescador de todos os tempos. Que homem de coragem era Cristo. Enfrentava demônios, ficava madrugadas de joelhos, ia para o monte, vivia no meio das multidões, tocava os leprosos, porque na época, se tocar um leproso ficava contaminado, se tocasse um morto ficava contaminado. Parece hoje, né? Cristo não tinha medo de nada. Ele ia mesmo, enfrentava tudo e todos e realizava a obra de Deus. Um quarto aspecto que podemos ver na vida de um pescador de peixe e aplicar na vida do pescador de homens é a noção exata do momento exato. Ele tem que ter isso, esse feeling, né? Ele tem que ter esse nível de percepção. O pescador tem isso. Ele sabe exatamente o momento. Ele sabe quando convém e quando não convém. Vamos entender isso um pouco mais detalhadamente. Ele sabe se tal dia ele deve ir mar adentro ou não. Pelos aspectos naturais, ele consegue ver isso. Pelos aspectos sociais, ele consegue pescar isso. Chegando lá, ele tem noções mentais do momento de lançar a rede, onde lançar a rede, o momento de tirar a rede, ou o anzol, depende de como ele está trabalhando. Ele sabe quando ir, quando voltar. Então, essa sabedoria, essa noção do momento é uma característica do pescador e também do ganhador de almas. E isso, meu amigo, é joelhinho no chão. Bota o joelhinho no chão. Tenha o seu plano de comunhão, de jejum, e Deus vai te desenvolver nesse campo extraordinário da pescaria de homens.
Uma quinta qualidade é a adequação. Isto mesmo. Ou seja, o pescador de peixe, ele precisa ter o anzol certo para o peixe certo, a linha certa para o peixe certo, a rede certa para o cardume certo. Ele não pode pegar uma linha fina, um anzol pequeno, para pescar peixes maiúsculos. Não vai conseguir. E daí vem as histórias mirabolantes de pescadores, né? Que só pescadores de peixes mesmo para acreditar. Estou brincando com vocês. Mas ele precisa adequar a sua maneira, a sua ferramenta ao peixe. Assim é também na pescaria de homens. O evangelho é o mesmo. A palavra é a mesma, mas a estratégia, a abordagem, ela precisa ser adequada de quando em quando, porque a sociedade é mutável. O método de hoje é diferente do método do passado, que por sua vez é diferente do método de Cristo. Então, de quando em quando é necessário uma adequação a partir de uma contemplação do real, da realidade, da situação do momento. Aí isso chama-se de leitura do contexto. Não me refiro ao contexto bíblico, assim, né, do texto ali, mas do contexto social. O pescador de homens tem que ler o contexto social, ele tem que ter isso na cabeça. E aí ele vai adequando a sua maneira de pescar os homens. Uma sexta qualidade do pescador de peixe, que deve ser aplicada a pescador de gente, o pescador, ele sempre precisa ser invisível. Opa, calma aí. Invisível no sentido de não se deixar mostrar muito. Ele não pode ser barulhento. Você sabia que a sombra do pescador pairando sobre as águas assusta o peixe? Isso mesmo. Só a sombra dele, lançada nas águas, assusta. Então, ele precisa ser invisível o máximo possível, para não espantar o peixe, para não passar ao peixe uma visão equivocada, errada. Tem que chegar quietinho, organizar suas coisas, fazer a obra quietinho. Aí ele vai voltar cheio de grandes feixes de peixe. O pregador, o evangelizador é assim também. Ele não pode jamais pregar a si mesmo para o público. Ele não deve jamais exaltar-se diante do público. Ele não pode trazer para si a glória que é devida e merecida e dada unicamente a Cristo. Ele tem que ter a visão do Batista, do João Batista. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Esta é a realidade do grande pescador de gentes. Ele nunca se exalta. O próprio Cristo, meu amigo, ele veio humilde, simples, caminhou em humildade, em simplicidade diante dos homens. Todo mundo esperava que ele fosse um magnífico rei, sentado num trono glorioso, com espada, com poder, com autoridade, matando gente. Mas ele veio diferente. E ele escolheu pessoas diferentes, não da aristocracia, não do sinédrio, não do rabinato, não. Ele escolheu dentre as pessoas mais simples e comuns. Aqui temos uma lição. O grande pregador, o pescador de gente, precisa ter essa noção de simplicidade, de humildade. Ele tem que se esconder atrás de Cristo. É a glória de Cristo que deve ser revelada.
É para a glória de Cristo que ele realiza a sua obra. Quero finalizar, meu querido amigo e amiga, apenas com um ponto rápido, resumido e enfático. Deus, por meio de Cristo, chama todos os homens e mulheres para duas coisas. Primeira, manter comunhão íntima com Ele através da oração, da meditação. Isso está no versículo de número 19. Vinde a mim. Isto é um convite para comunhão. Isso é um convite para amizade com Deus. Isso é um convite, meu amigo, para intimidade com Deus. Vinde a mim. E ele chama todo mundo para ser pescadores de homens. Uns em período integral, como os apóstolos e os ministros de Deus. Outros para serem pescadores de homens, mesmo trabalhando em suas próprias atividades cotidianas, ganhando homens e mulheres através dos dons comunicados por Deus a eles. Os dons foram dados para o exercício na salvação de perdidos. Então eu espero firmemente que você que me ouve nessa manhã de sábado possa entender que você foi chamado ou está sendo chamado em nome de Jesus para viver com Ele em intimidade, em comunhão espiritual, pela oração, pelo jejum, pela leitura da Bíblia. Todo dia, toda hora, o tempo todo, comunhão com Ele. E também para realizar a obra de pescar mais pessoas para o reino da graça de Deus, a fim de tomarem em breve posse do reino da glória de Deus. Que Deus ajude a você e a mim nessa grande verdade exposta na manhã de hoje. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nessa manhã, a Tua palavra foi lida, explicada e aplicada, que o Senhor possa, de maneira gloriosa, soberana, agir no coração de cada um de nós e nos preparar para a obra do Senhor e para a vida eterna ao lado do Senhor. E que tudo seja para a glória do Senhor, edificação do Teu reino e salvação dos perdidos, em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Deus e nosso Salvador. Amém.